Meus irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? Se alguém puder buscar um copo de água para mim, eu agradeço. Aparentemente eu vou ficar gripado. Mas vocês já estão acostumados comigo gripado, né? Não vai ser nenhuma novidade eu gripado aqui nessa igreja. 1 Pedro, capítulo 4. Hoje vamos já se encaminhando para o final da carta de Pedro, né? A gente tem lido todos os capítulos. Agora nós vamos ler o capítulo 4. E o tema da mensagem é Coragem Peregrino, viva como cristão. 1 Pedro, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Seja pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e misericórdia. E eu te peço que o Espírito possa aplicar a palavra aos corações e que a palavra de Deus possa nos moldar segundo a tua vontade, Senhor. Que o Senhor conceda hoje à tua igreja coragem para viver segundo a fé que professamos. Que vivamos como cristãos, como peregrinos neste mundo tenebroso e caído, nessa geração perversa que não conhece a ti. Que se alguém aqui nesta noite ainda não confessou verdadeiramente o Evangelho, que teu Espírito Santo possa trabalhar em seu coração e conceder arrependimento e fé para que creia. E aqueles que já são crentes, que já creem no Senhor, que nós possamos viver cheios do Espírito, Deus, para a tua glória, dando testemunho do bom nome de cristão. Também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Bem, meus irmãos, esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, e
Pedro aqui está exortando o povo a ter coragem. Obrigado, minha irmã. E a gente vive hoje uma realidade dolorosa. A verdade é que muitos crentes se retraem sentindo medo de viver realmente a sua fé, de se posicionar, de ser diferente. O apóstolo Pedro aqui na sua carta nos oferece uma bússola para que a gente possa caminhar nessa jornada como peregrinos. Abram ali no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 1, para a gente não esquecer o tema profundo da própria carta. Ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem? Aos estrangeiros dispersos. Aos estrangeiros dispersos. Aí vai dar a descrição das cidades. Pedro, ele vai chamando a carta inteira, os santos, os crentes, de estrangeiros. E existe algo que pode ocorrer com peregrinos, com estrangeiros, pessoas dispersas que não estão no seu país, que não estão na sua cultura. Elas podem se acovardar em viver aquilo que elas deveriam ser, em viver aquilo que elas são. E Pedro aqui exorta para que nós tenhamos coragem de viver como cristãos, coragem de viver como pessoas que foram chamadas por Deus em um mundo em trevas. E hoje nós vamos verificar aqui os 3 pilares para que tenhamos essa coragem. Primeiro, tenha coragem de viver como cristão pelo exemplo de Cristo. Segundo, tenha coragem de viver como cristão pela certeza da volta de Cristo. E terceiro, tenha coragem no sofrimento e na perseguição. Porque se você viver pelo exemplo de Cristo e com a certeza da volta de Cristo, uma coisa vai ocorrer com você. Você vai ter embates, você possivelmente será perseguido. A palavra de Deus diz que todos quantos querem viver piedosamente padecerão perseguições. Então, vamos ao texto. Tenha coragem pelo exemplo de Cristo. Ali no versículo 1 e 2 vai falar sobre isso. É interessante, aquele que tem coragem de sofrer por Cristo também deixará de ter uma vida de pecado. Diz o seguinte no versículo 1 do capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, se armem, coloquem também esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento. Aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. O primeiro ponto aqui é muito claro. A coragem do cristão se fundamenta na coragem de Cristo. E Pedro nos lembra, Cristo sofreu na carne. Logo também devemos sofrer por amor a Ele. E a mensagem aqui é muito clara. Se eu tenho coragem de sofrer por Cristo, obviamente eu também vou deixar de ter uma vida de pecado. Eu não farei aquilo que os outros fazem. Porque a pessoa que tem a coragem de sofrer por Cristo, ela não vai brincar com o próprio pecado. Ela não vai brincar de ser crente. Ela não vai brincar de ser santa. Porque ela sabe que ela morreu com Cristo. Quantos aqui já foram batizados biblicamente? Levantem a mão. Ok? E quando você foi batizado, você foi o quê? Sepultado. Você morreu. Se você tiver o entendimento que você morreu com Cristo, então você pode sofrer por causa de Cristo, você não vai brincar com o pecado. Então a coragem do peregrino aqui, se espelha na coragem de Cristo. E é interessante, no versículo 2 diz, para que no tempo que vos resta na carne, no corpo físico, no corpo de vocês, não viveis mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É um fato, toda pessoa que se envergonha de Cristo, que se envergonha dos valores cristãos, se envergonha das Escrituras, que se envergonha e não quer perder nada por amor a Cristo, esta pessoa vive uma vida de pecado. Toda pessoa que não quer sofrer por causa de Cristo, e aqui eu não falo apenas de perseguição física, talvez alguma prática, algum gosto, alguma coisa, alguma amizade, alguma coisa em nossa vida que nós gostamos, deve ser perdida por amor a Cristo, mas se eu não estou disposto a fazer isso, logo eu não estou disposto a viver em santidade. Por isso que Pedro linka o exemplo de Cristo com um sofrimento, para que nós não vivamos mais segundo a concupiscência, os maus desejos dos homens, mas segundo a coragem, a verdade de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Cristo teve a coragem de sofrer por nós. Se estivermos dispostos a ficar um pouco desconfortáveis por Ele e a padecer por Ele, nós
não brincaremos mais com o pecado. E a nossa identidade de mortos para o pecado e vivos para o Senhor será manifesta, será visível. E isso é tão fundamental, que se você observar o versículo 6, vai mostrar que a coragem de Cristo, o exemplo de Cristo, ele também serviu de exemplo aos nossos irmãos do passado, que foram tão corajosos como peregrinos, que morreram para este mundo literalmente. O verso 6 diz o seguinte: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Você deve ter lembrado do sermão passado, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui fala que foi pregado o evangelho aos mortos. Aqui os mortos aqui não são aqueles espíritos em prisão. A palavra que aparece lá, pregou, é querisso, aqui evangelizomai. São duas palavras distintas. Ali ele proclama vitória. Então quem são estes mortos a qual foi evangelizado, a qual foi pregado? Eram crentes que, quando Pedro escreveu a carta, já estavam mortos. Foram assassinados, foram mortos por amor a Cristo. Por isso que ele fala que estes mortos, a qual o evangelho foi pregado, os crentes, que nessa época que a igreja já tinha uma certa galeria de mártir, ele fala que esses mortos fossem julgados segundo os homens na carne, segundo o tribunal do Império Romano, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então eles foram julgados na carne. O que é ser julgado na carne? É morrer. Então eles foram mortos. Então ele fala, lembrem-se do exemplo que vocês têm desses irmãos que morreram, dos mortos pela fé, que foram julgados na carne, mas vivem segundo Deus em espírito. Então o exemplo que nós temos de ter a coragem pelo exemplo de Cristo também é exemplificado por cristãos em toda a história que morreram por causa de Cristo. E esses cristãos, eles eram crentes, eles viviam em santidade, eles suportavam o sofrimento e lutavam contra o pecado, lutavam contra as concupiscências, contra a carnalidade. E também devemos notar que aquele que demonstra coragem pelo exemplo de Cristo não se comportará como não cristão. Vou inverter aqui, que isso aqui está caindo. Agora sim. Aquele que demonstra coragem pelo exemplo de Cristo não se comportará como não cristão. Aliás, é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando você lê os evangelhos, quando você lê a palavra de Deus, você vê o que Cristo sofreu por nós, como nós não podemos ficar um pouquinho desconfortáveis por Ele. Como é que a gente não pode abrir mão de algumas coisas tão pequenas por Ele? Ele nos pede tão pouco, né? Afinal, quanto custa o resgate da nossa alma, qual Ele deu? A gente aprendeu, tem aprendido na escola bíblica dominical, o grande complexo plano de Deus para poder nos salvar. Então Cristo nos pede tão pouco, e a gente vê aqui o versículo 3 ao 5 de 1 Pedro capítulo 4, que aquele que é impactado pela coragem de Cristo não se comporta como não cristão. Temos uma geração de pessoas que levantam as mãos, fecham os olhos, pessoas que dizem que sentem a presença de Deus, mas vivem tão longe do exemplo de Cristo. Eu não acredito em salvação por obras, eu creio em salvação somente pela fé, pela graça, mas eu devo dizer que é assustador as pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem, transformam uma graça que apenas salva e não transforma, e eu não consigo ver isso nas Escrituras. Eu vejo uma pessoa que de fato encontrou a maravilhosa graça de Deus, foi salvo somente pela fé, essa pessoa no mínimo vai ter um desejo de querer agradar o Senhor. Ela pode falhar, ela pode tropeçar, ela pode cair, mas ela vai se levantar pela graça de Deus e buscar novamente ser fiel ao Senhor. Eu tenho visto, infelizmente, uma quantidade de cristãos, ou pessoas que alegam ser cristãos, que não têm feito isso. Mas aquele que é impactado pelo exemplo de Cristo, ele não se comporta como não crente. Olha aqui que diz o versículo 3. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranhos não concorrerdes, correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pedro aqui vai fazer um contraste. O estilo de vida anterior que nós tínhamos, marcado pelo quê? Pelas paixões mundanas,
Que paixões são essas? São as dissoluções. Significa que a libertinagem, a sensualidade sem freio, o descaramento, são dissoluções. As concupiscências, os desejos ardentes, as paixões intensas, no sentido de alguma cobiça ilícita. É interessante, mas eu não escolhi esse sentimento, essa paixão. Não escolheu, mas tem essa paixão, esse sentimento. É contrário à palavra de Deus. Ele vai chamar isso de concupiscência. Ele fala, olha, vocês já passaram tempo demais em dissoluções, em concupiscências. E ele vai continuar a lista. Embriaguezes aqui, é literalmente aqui, um inchaço pelo vinho. Bebidas que fazem você ficar ruidoso, extravagante. Glutonarias, e aqui a gente tem que abrir um parênteses. Glutonaria não é você numa noite que está com um pouco mais de fome, pedir 2 cachorro-quentes. Isso não é glutonaria segundo a Bíblia. Os crentes interpretam muito mal o termo glutonaria. Glutonaria é um termo grego que vem, que é komoi. É um banquete desenfreado, desregrado, acompanhado de farras com muita comida e bebida. A gente tem um exemplo disso nas Escrituras. O banquete de Beltesazar. É um banquete desenfreado. É um banquete luxuoso. E o que ocorria nesses banquetes? Você está numa festa cheia de ímpio, muita comida e bebida. O que vai ocorrer nesses banquetes? Vai ocorrer orgia. Por isso o termo komoi, lembra camas. Então a glutonaria na Bíblia não é você, claro, não vai também comer feito se o mundo fosse acabar amanhã. Mas a glutonaria nas Escrituras são esses banquetes desenfreados, que acabam em orgias, em farras, onde tem muita comida e bebida. Ele fala, parem de fazer isso, não façam mais isso. Não façam mais, seria basicamente a balada de hoje, não façam mais isso. E ele vai continuar, ele vai dizer que as bebedices, o excesso de beber, orgia de bebida, né? Por isso que a gente pode ir na balada, não pode. Isso tudo tem na balada, não tem? Tem tudo na balada. A Bíblia não proíbe balada, não, mas proíbe tudo que tem na balada. Então eu não vou aonde? Na balada. Porque tudo que tem na balada, a Bíblia diz que é pecado. Então não precisa escrever o termo balada. Não vás na balada, 11º mandamento. Tudo que está ali, a Bíblia fala que é pecado. Uma descrição de uma balada moderna. Né? Quando eu era pequeno, eu chamava de bailão lá no sul. Né? É uma descrição de uma balada moderna. E vai falar abomináveis idolatrias, que é idolatria, o ídolo. Né? Então olha o que o texto diz. Olha, já bastou o tempo que vocês andavam assim, agora não andem mais. Passou. Vocês foram chamados a padecer por Cristo, a sofrer por Cristo, a não viver dessa maneira. Só que se você fizer isso, você se converteu, você chegou à fé, você não quer mais viver dessa vida vazia. Você tem um exemplo de Cristo que te impulsiona a ter coragem e se impulsiona a falar, esta coisa eu não faço, por quê? Porque isso não agrada a Jesus. Porque a tua igreja não gosta? A minha igreja não gosta porque isso não agrada a Jesus. Não tem que ficar dando desculpa. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode fazer o que eu quiser. Não pode. Eu que não quero, eu não quero e não posso e não devo fazer. Porque Cristo proíbe que eu faça isso. Agora, se você se posicionar dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Você quer que não vai acontecer. Não vão falar assim, não, eu respeito a sua religião. Não, isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar mal de vocês. Os ímpios que antes faziam essas coisas com vocês, vão achar estranho, verso 4, e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Esse aí depois que virou crente parou de ir no bar, esse aí depois que virou crente parou de beber, esse aí depois que virou crente parou de ir na balada, esse aí depois que virou crente parou de fazer essas coisas. Que absurdo, agora é o crente. Não é assim que eles fazem? Eles já faziam isso lá. Isso aí depois que virou crente não quer mais adorar deuses, não quer mais adorar deuses. Isso aí depois que virou crente não quer mais ir no culto, onde tem centenas de prostitutas cultuais. Agora ele fala que é pecado, fica nos julgando, se achando melhor do que nós. Quando ele se acha pior do que todo mundo, porque ele sabe que foi salvo por um substituto, porque ele não poderia se salvar. Então olha o que vai acontecer com você. Se você quiser viver pelo exemplo de Cristo, vão falar mal de você, vão blasfemar de você, vão chamar você de careta, de quadrado, de antiquado. Agora, esse sofrimento é muito pouco perto do que Cristo fez por nós, correto? Pecadores blasfemando da gente, glória a Deus por isso. E não se preocupem, porque Pedro lembra que esses, verso 5, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos.
igreja tem sido muito maltratada pelo mundo, por muitos crentes. Só que a igreja é a noiva de quem? De Cristo. Um dia Cristo vai estar nas bodas e vai casar com sua noiva. E ele vai cobrar cada palavra que se falou contra ela. Quando Saulo de Tarso persegue a igreja, prende os cristãos, obriga crentes a blasfemar, Jesus chegou para Paulo e falou: Saulo, Saulo, por quê? Ele estava perseguindo quem? A igreja. E o que Jesus falou? Você está perseguindo a mim. Essas pessoas que blasfemam da igreja, essas pessoas que zombam da igreja, pela vida santa da igreja, essas pessoas vão ter que prestar contas àquele que há de julgar vivos e mortos. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, porque o nosso Senhor nos chama a uma vida de coragem. Quando a Bíblia fala que os tímidos ficarão de fora, a gente ali não é gente que é tímida, no sentido normal da palavra. Eu sou tímido, reservado ao inferno, porque Deus não gosta dos tímidos, Ele gosta dos extrovertidos. Não faz o menor sentido isso, pelo amor de Deus. Os tímidos são as pessoas que não tinham a coragem de professar publicamente a sua fé, porque tinham medo de morrer. Eles não tinham coragem de ser batizados, porque o império ia matar eles. Eles não queriam fazer uma profissão pública de fé. Eles queriam até ser cristãos, mas escondido, não publicamente. E Jesus falou: aquele que me nega, eu também vou negar diante de meu Pai. Então os tímidos são esses. Aqueles, eu sou crente, mas na roda de amigo nem vou dizer que sou da igreja. Não, pastor, é que eu sou um agente. Eu sou o agente 000, né? Eu sou um crente agente secreto. Mas quando Deus olha o crente agente secreto, Ele não vê 000, Ele vê 666. Ele vê outra coisa, né? Porque o crente não pode ser um agente secreto. O crente, ele tem que professar publicamente. E não se preocupem, eles vão blasfemar de vocês, vão fazer isso, vão. Mas eles vão ter que prestar conta a cada palavra dita contra um cristão que buscou e ousou viver em santidade. Eles vão ter que fazer isso, porque Deus assim o fará. Então tenha coragem de viver como peregrino cristão, pelo exemplo de Jesus Cristo. Ele teve muita coragem. Jesus foi o homem mais corajoso de todos. A gente pode até pensar no tamanho da ira de Deus, mas a gente não sabe como é. Cristo sabia o tamanho exato da ira de Deus e ainda foi para a cruz. Levantai-vos, vamos, pois, a Jerusalém, lá o Filho do Homem deve morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Tremenda coragem do Senhor, que a coragem dele nos sirva de exemplo. Agora, tenha coragem também por outro motivo. Tenha coragem de viver como um cristão pela certeza da volta de Cristo. Os versículos 7 ao 11. Sim, Jesus Cristo vai voltar. Isso é uma afirmação bíblica e do próprio Senhor Jesus. Todo aquele que não acredita na volta de Cristo não é cristão. Não é crente, não nasceu de novo. Jesus Cristo vai retornar dos céus um dia. Quando? Não faço ideia, mas Ele vai retornar. Então a coragem de crente não provém apenas e somente do exemplo de Cristo, mas também da certeza inabalável da sua segunda vinda. E Pedro fala aqui que já estamos próximos do fim. Versículo 7 diz o seguinte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Algumas coisas importantes. Está próximo o fim do quê? De todas. O fim do progressismo está próximo, ele vai acabar. O fim de todos os prazeres mundanos, ele vai acabar. O fim da balada vai acabar. O fim de toda essa agenda de cristão, ele vai chegar ao fim. O fim de todas as coisas, tudo isso vai acabar. Tudo isso será enrolado como fogo. Segunda de Pedro fala isso. O universo está reservado para ser enrolado como fogo, para que, aguardando a manifestação da vinda de Deus, e já está próximo o fim de todas as coisas. Então, a certeza da volta de Cristo é um poderoso catalisador para que nós vivamos uma perspectiva, não somente aqui, mas lá, o já e ainda não. Já fomos salvos, redimidos, mas ainda não desfrutamos plenamente daquilo que seremos. Esta certeza nos faz viver em santidade. Jesus voltará, por isso que eu viverei em santidade. Só um parênteses aqui, gente. Jesus está voltando, está errado.
porque dá a ideia que ele saiu do céu e está em caminho e não chega nunca. Né? Jesus voltará, não que ele está voltando, porque então ele já saiu do céu e está chegando. É longo o negócio, não é uma coisa assim, ele é um piscar de olhos. Então Jesus voltará. Isso é uma verdade fundamental. Os crentes da igreja primitiva tinham uma ciência que Jesus voltará. E nós vivemos como se ele não fosse voltar. Jesus, ele falou que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso ocorreu? Ocorreu. Ele também falou que ele voltaria. Isso vai ocorrer. É uma certeza. O Senhor Jesus Cristo retornará a esse mundo. Mas não mais como um cordeiro. Como um leão. Aquele que foi julgado pelo tribunal humano, julgará todas as nações diante dele com vara de ferro. E a Bíblia fala que naquele dia as nações se lamentarão. Vão falar, caia sobre nós as montanhas. A perspectiva que Cristo vai voltar a este mundo tem que ser suficiente para que eu ande em santidade como um peregrino que sou. E aqui ele vai dizer o que é andar em santidade. Portanto, verso 7, por causa disso, sede sóbrios e vigiai em oração. A sobriedade aqui, nesse contexto, vai além de se abster de bebida alcoólica. Muito maior do que isso. Ela se refere a uma clareza mental e espiritual. Um estado de autocontrole e discernimento que nos permite avaliar todas as coisas dessa vida à luz da verdade bíblica. É basicamente, tenham clareza de mente, tenham uma cosmovisão cristã, tenham uma mente cristã. Não se intoxiquem por este mundo, não embriagueis com o vinho, parem de se embebedar com esse mundo, que a mente de vocês não seja contaminada com este mundo, que a mente de vocês não seja contaminada com o progressismo, com o machismo, com o feminismo, com as teorias de gênero, com todas as ideologias contrárias à fé cristã. Sejam sóbrios, não se embebedem desse mundo, porque essas coisas vão acabar quando Cristo voltar. É isso que Pedro está dizendo. Vocês são peregrinos, mas o rei de vocês vai invadir este mundo estranho e vai tomar para ele. Por isso sejam sóbrios. E como eu posso ser sóbrio? Vigiai em oração. É uma pergunta 100% das vezes. Pastor, eu estou fraco na fé. Pastor, eu estou fazendo umas práticas erradas, estou fazendo isso, aquilo, estou crendo nisso, naquilo outro, as coisas que a Bíblia diz que é errada. A pergunta 100% das vezes. Como vai a sua vida de oração? É batata. 100% das vezes. Um cristão que é mais no mundo, um cristão Raimundo, né, que é pé na igreja, pé no mundo, 100% das vezes você ora. Eu oro, né, quando eu vou comer ali, né, oro para dormir, para que Deus me abençoe, mas vigiar em oração. O que é vigiar em oração? Está atento à oração, está dando tempo à oração, está lutando em oração. A gente tem uma frase muito piedosa que é assim, eu tive tanta coisa para fazer hoje que nem deu tempo de orar. Lutero falava o seguinte, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, se eu não orar, o diabo me vencerá. Ele falava isso. A gente inverte a prioridade. Quando tudo der errado, a gente tenta tudo com a nossa força, a gente vai orar. Senhor, não consegui, então aí, ajuda aí. Né? Ajuda aí. Quando a Bíblia é muito clara, vigiar em oração, esteja atento em espírito de oração. Surgiu uma nova teoria. Senhor, o que isso quer dizer, Senhor? Mostra na tua palavra se isso condizente com a tua palavra, Senhor. Surgiu uma nova ideia. O que isso quer dizer, Senhor? O que a tua palavra diz sobre isso? Que o Espírito Santo me ilumine, lendo a tua palavra, para que eu possa ser atento, que eu seja sóbrio, que eu seja alguém que não fique intoxicado pelas coisas desse mundo. Devemos então permanecer sóbrios e vigilantes em oração até a vinda de Cristo, mantendo os nossos corações e mentes focados na palavra. E, acima de tudo, Pedro nos exorta. E é interessante também. Quanto mais eu oro, mais eu amo. Nos exorta enquanto o Senhor não vem, verso 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. O que isso quer dizer? Eu vou vigiar em oração, eu vou ser sóbrio. O que o mundo diz, a ideologia do mundo, pisou no teu calo, pisa no dele também, né? Assim funciona. A gente gosta disso, a gente é humano, a nossa estrutura é assim, a gente faz isso.
Mas ali fala, não, tem de ardente amor. E Pedro gosta dessa palavra ardente, né? Ele vive usando ardente, fogo. Pedro gosta dessa palavra porque é aquela coisa, tinha acabado de ocorrer a queima de Roma. Aí ele fala, ó, não tem Roma pegando fogo, e os crentes pegando fogo, pendurado no poste? Então tem ardente amor pelos seus irmãos. Por quê? Porque você vai conseguir cobrir uma multidão de pecados. Contra quem? Contra você. Contra você. Se você tiver amor pelo seu irmão, eles vão pecar contra você. Eles vão ferir o seu coração. Mas esse amor que você tem por eles vai, o quê? Vai cobrir, o quê? Uma multidão de pecados. Ah, pastor, eu não quero ser crente porque na igreja tem muito erro. Tem uma multidão de pecados mesmo. É o que está escrito, uma multidão. Um gigantesco número. Imagina aqui tem o quê? 50 pessoas? Por aí? 50 pecadores no mesmo. Quanto pecado que tem? Meu Senhor Jesus. Obviamente eu estou incluído aqui. Quanto pecado tem aqui? Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Porque o amor na cruz cobriu todos os pecados. Todos os pecados que se possa cometer. Por isso, enquanto Jesus não vem, ame o seu irmão. A sua resposta prática é uma corajosa ordem para amar. E isso requer coragem. Eu tenho que ter coragem para perdoar. Coragem para amar. Santificação é isso, é ser parecido com quem? Com Jesus Cristo. Senhor, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar até 7 vezes. Pedro quer ser elogiado, porque a tradição judaica era 3 vezes. Pedro já bota mais que o dobro. Então, Senhor, 7 vezes, o que ele esperava ouvir? Pedro, 7, é isso aí mesmo, 7 vezes, olha, quem esperava 3 vezes. Aí Jesus, não, 70 vezes 7, 490 vezes, né? Na terceira a gente já fala, isso aí está me fazendo de palhaço. A gente já fala isso, não fala? Isso aí está me fazendo de palhaço. Não sou crente, mas não sou palhaço. Aí Jesus fala 490 vezes. Enquanto Jesus não vem, a gente vai expressar que nós confiamos que Ele voltará, perdoa nossos irmãos. Não é ficar, quem será o anticristo? Não. Quando Jesus foi assunto aos céus, os apóstolos ficaram lá olhando para o céu, e agora? Aí o anjo fala, não, esse Jesus que vocês estão olhando, vai voltar, agora saiam daí, sai daí. Aí os apóstolos vêm para Jesus, Senhor, é nesse tempo que você vai devolver o reino de Israel? Aí Jesus, isso não interessa para vocês. Agora vão e pregam o evangelho. A expectativa da volta de Cristo não é para a gente ficar olhando para o céu, para a gente trabalhar, para a gente servir, para a gente amar, para a gente ser sóbrio, para a gente orar. Enquanto o Senhor não volta, a gente faz isso. Aqueles que só ficam na expectativa filosófica de quando Jesus vem, quem será o anticristo, essas pessoas, elas são aquilo que o John Bunyan chama no Peregrino de o loquaz ou o falaz, que era um indivíduo muito curioso, ele queria saber de tudo, mas ele não tinha coragem de seguir o caminho do peregrino. Ele tinha interesse sobre tudo, queria saber de tudo, adorava conversar as coisas do alto, mas ser crente mesmo, vivia como crente, não vivia. Por isso que nós, enquanto o Senhor não vem, a gente faz o quê? A gente vai amar o nosso irmão e ser sóbrio. E tenha coragem de ser uma bênção na vida do seu irmão, enquanto o Senhor Jesus não retorna. Versículo 9 ao 11. Diz o seguinte, sede hospitaleiros uns para com os outros. Gente, ser hospitaleiro não é fácil, por isso que está escrito o que está escrito depois. Ser hospitaleiro não é fácil. E aqui ser hospitaleiro, lembra que no contexto da hospitalidade lá, você tinha muitos cristãos migrando de cidade, perdendo negócio. Então ele chegava numa comunidade cristã e ele tinha que ser recebido pela igreja. Quem abria as portas não ia ser o Império Romano. O Império Romano ia abrir a cadeia. Ia ser a própria igreja, os irmãos da igreja. Então eles recebiam essas pessoas. E Pedro fala, não murmurem, não reclamem, não fiquem indo um contra o outro falando, não murmurem, mas ao invés disso, verso 10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Isso é interessante. O dom que Deus dá é meu? Mas para eu usar para mim? Não. Cada um administre os outros o dom como o recebeu. E aqui é uma crítica que eu tenho a muitos movimentos carismáticos. Eles acreditam que, muitos deles, que os dons são para eles. Os dons são para os outros. Os
dons são para abençoar os outros. Então, você administre, use bem o dom como você recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Isso aqui é maravilhoso. O dom que você recebeu, você não é o dono. Você é um mordomo, um administrador desse dom. Ele não te pertence. E você tem obrigação moral enquanto o Senhor não volta. E o que isso tem a ver com a volta de Cristo? Tudo. O Senhor não voltou. E ele fala, ele foi para um lugar distante e deixou o servo cuidando dos seus conservos. Agora, se esse servo começar a maltratar os seus conservos, quando ele retornar, ele vai pegar esse servo que maltratou os conservos e vai colocar no lugar de choro e ranger de dentes. Enquanto o Senhor não volta, você pega os seus dons, os seus talentos e use para a glória dele como? Se doando aos outros, como bom mordomo da multiforme graça de Deus. Se todo mundo pregasse, seria um caos a igreja, porque ninguém ia escutar. Se todo mundo tivesse dom de administrar, ninguém seria administrado. Se todo mundo tivesse o dom de misericórdia, ninguém receberia misericórdia. Por isso que é a multiforme graça de Deus. Como é que Deus mostra a sua graça de maneira múltipla, distribuindo dons de acordo com a sua vontade? Ele fala, como é que eu faço isso? Se alguém falar, verso 11, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. A mim é simples. Pastor, como é que eu desenvolvo meu dom? Desenvolvendo. Como é que aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Não tem outra forma. Eu tenho um dom, como é que eu faço? Faz. Se você fala, fala. Se você administra, administra. É assim que funciona. Não tem outra forma. Não tem outra forma de aprender. Você pode ler teoria. Eu li muito livro de sermão. Meu primeiro sermão foi muito ruim. Não que agora seja bom, mas era muito pior. Era muito pior. Por quê? Porque eu tinha que aprender o quê? Na prática. Fazendo. Então, se você faz alguma coisa, então faça agora. Se você fala, se você ensina, se você prega, fale segundo as palavras de Deus. Se você administra, administre segundo o poder que Deus te dá. Se você tem algum dom, esse dom não é para você, é para quem? Para os outros. Isso requer uma coragem. Porque se eu quiser levar a sério o uso dos meus dons na igreja, eu vou ter que ter algumas coisas. Primeiro, eu vou ter que dar o meu tempo para isso. Tem uma equipe aqui até grande, a gente tem semana que, né? A gente vai ter muito tempo também no céu para descansar, é verdade também, mas tem semana que é puxado. Quando você quer servir o outro, você tem que se doar para o outro. E nem sempre você vai ter o reconhecimento que se doou para o outro. Você está fazendo o seu melhor. Mas para quê? Para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado em Jesus que está atuando em você. Então, enquanto Jesus Cristo não volta, como é que eu tenho que me comportar? Eu tenho que ser uma bênção aos meus irmãos. Tem que ser uma bênção aos meus irmãos. Isso requer muita coragem. Se envolver na igreja, irmãos, requer coragem. Porque a gente às vezes pede para alguém assumir alguma coisa, ajudar alguma coisa, vem assim. Por quê? Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Por quê? Porque a gente vai se doar. Mas para que Deus seja glorificado. Tudo isso começa com o quê? Cessar o pecado. O versículo 1 fala. Aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Eu paro de brincar com o pecado, eu paro de brincar com coisa que não agrada a Deus, eu paro de viver segundo as concupiscências do mundo, então eu vou poder ser útil para Deus enquanto Jesus não volta. Se você continua brincando com o pecado, se você continua andando segundo a concupiscência dos homens, desculpa, Deus não serve o seu povo num pinico. Deus não faz isso. Ele fala para ser vaso limpo, vaso de honra, vaso purificado. Por isso você tem que ter coragem para ver uma vida santa neste mundo que odeia uma vida santa. E terceiro, que é a conclusão lógica, todo cristão que vai viver piedosamente, ele vai sofrer. Foi assim nos últimos 2000 anos e vai continuar sendo. Tenha coragem no sofrimento e na perseguição. Se o movimento LGBTQIA+, fizer uma passeata aqui na frente da igreja, eles devem ser respeitados, correto? Sim. E não devem ser criminalizados, correto? Sim. Há uns 2, 3 anos atrás, uma cristã na Inglaterra estava em frente a uma clínica de aborto. Ela ficou na frente e orou, pedindo que aquela clínica fechasse. Ela foi presa.
revelada, ela não estava com Cristo em posições vergonhosas, uma imagem de Cristo em posições vergonhosas. Ela foi diante de uma clínica de aborto na Inglaterra, o país de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, de todos os meus mentores teológicos, que só não estão revirando no túmulo porque estão no céu, né? E orou. Ela foi presa, porque ela não poderia fazer isso. Porém, os muçulmanos podem exigir que você não coma na frente deles no Ramadã, na mesma Inglaterra. Isso acontece. A conclusão de você ver uma vida piedosa para Deus, você vai ser perseguido. Por isso tem que ter coragem. Josué, tem bom ânimo. Josué, tenha coragem. Seja forte e corajoso. Jesus fala isso na sua palavra aos discípulos e Deus fala isso no Antigo Testamento inteiro. Então tenha coragem na perseguição e no sofrimento. Tenha a coragem de ser alegre em meio ao sofrimento. Versículo 12 e 13. Não é apenas sofrer, mas a Bíblia nos chama a ser corajosos ao ponto de ser alegres em meio ao sofrimento. Amados, não estranheis a ardente, a intensa provação que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Novamente aqui, a expressão ardente, como diz Pedro gosta, tinha acabado provavelmente de Nero tacar fogo em Roma, né? E aqui ele fala, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. E ali no capítulo 5 de 1 Pedro, no versículo 13, diz o seguinte, olha que interessante. Vocês vão entender a expressão ardente, ardente. 5:13 de 1 Pedro. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Nós sabemos que Marcos estava em Roma nesse período. E o texto fala que ele estava com Pedro nesse período. E João chama Roma de Babilônia. Então é muito provável que a vossa coeleita em Babilônia seja uma expressão simbólica para designar Roma. Então, Pedro está no olho do furacão. Fala, vocês acham estranho essa ardente prova? E quando ele falou ardente prova aqui, provavelmente não foi apenas metaforicamente falando, que tacaram fogo neles mesmo. Fala, não achem estranho. Por quê? Porque vocês têm que se alegrar nisso. Pedro nos convida a nos alegrarmos e sermos participantes das aflições de Cristo. E essa ardente prova, entenda, olha o que Pedro nos chama, isso é loucura. Os crentes são a luz do mundo, e vocês são a luz do mundo, então vamos pendurar vocês num poste e vamos acender vocês. Aí vocês vão brilhar e iluminar o mundo inteiro. E Pedro fala, se alegrem. Não façam piquetes. Não montem um partido cristão em Roma. Se alegrem, sofram. Vocês são bem-aventurados. Não achem estranho, vocês são participantes das aflições de Cristo. Tem que ter coragem ou não? Se a gente falasse para os cristãos nos primeiros 3 séculos, as nossas dificuldades como cristãos, ele falar, o que? É isso daí? É sério? Né? Porque a gente quando vai abrir igreja, aí às vezes aparece alguém que pede, aí tem os impostos. Vocês podem ter reunião aberta. Como é que funciona isso? Como assim? E está escrito nome de igreja e ninguém vai tacar fogo em vocês? Não, não vai. Mas que coisa estranha. Mas o que o imperador acha disso? Não tem imperador e ele tem que respeitar a minha escolha de fé. Respeitar a escolha de fé de vocês? Vocês estão reclamando de quê? Ele ia falar isso. Por isso, irmãos, tenha coragem de ser alegre em meio ao sofrimento. E, para encerrarmos, tenha coragem de, por vezes, ser a escória do mundo por causa de Cristo. Versículo 14. Se pelo bom nome de Cristo sois vituperados, sois envergonhados, sois achincalhados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é eles sim blasfemados. Sim, eles blasfemam de Jesus, mas quanto a vós, é glorificado. Agora, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor,
ou como os que se intrometem em negócios alheios. Deus não gosta de fofoqueiro. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Não é uma vergonha. Antes, glorifiquem a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo o quê? A vontade de Deus. Encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Se hoje fosse, se pegasse um cristão de hoje, botasse lá, o cara ia falar: "Ih, Pedro, tá amarrado. Que negócio é esse sofrer segundo a vontade de Deus? Tá amarrado. Ih, tá repreendido em nome de Jesus." Ele fala: olha, se vocês padecem, sofrem, que seja como cristão. Não se envergonhem de ser crentes. Não se envergonhem de perder todos os seus negócios, porque o Império Romano quer destruir vocês. Não se envergonhem. Tenham a coragem de viver dessa maneira. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. A gente vai ver aqui um contraste bem interessante entre os apóstolos modernos e os apóstolos que são verdadeiramente apóstolos. 1 Coríntios 4, 13. Diz o seguinte: somos blasfemados e rogamos, falam mal da gente, a gente intercede por eles. Até o presente temos chegado a ser como o quê? E como a escória de todos. Não, porque a igreja é mal vista porque ela não vive o evangelho. Eles viveram o evangelho, eles eram bem vistos? Eles eram bem vistos? Eles são chamados, Paulo fala que eles são como o lixo deste mundo, como a escória de todos, a sujeira que tinha nas ruas de Roma e de Corinto, aquela sujeira, a latrina. Antigamente não tinha banheiro, você fazia numa sua necessidade, uma coisa na sua casa, não tinha nem patente em cidades urbanas da Grécia e de Roma. E você pegava e jogava por onde? Pela janela. Aí Paulo fala, aquilo dali que está no chão é o que nós somos no mundo. Somos o lixo deste mundo, a escória desse mundo. Não se envergonhe de ser a escória do mundo. Não se envergonhe, tenha coragem de abraçar isso como um cristão. E a nossa coragem é tão pouca. Talvez perder uma amizade, talvez alguém dizer que você é malvado no Instagram, talvez alguém falar que os crentes são tudo bitolado, os crentes dão dinheiro para pastor, talvez essas coisas, mas não o que era, não o que era. Agora, voltando para o texto, Pedro aqui ele lembra a volta de Jesus algumas vezes, mas ele também lembra o juízo sobre aqueles que fazem o cristão padecer. Ele fala, se o julgamento, se a purificação começa pela casa de Deus e é desse nível, imagina, verso 17, o que Deus fará com os desobedientes? Olha, tem que ter muita coragem para ser desobediente também. Porque o que Deus fará? Porque se o justo apenas se salva, isto é, se o justo se salva em meio a tanto sofrimento, o que vai acontecer com o ímpio e com o pecador? O que Deus fará com aqueles que blasfemam de sua noiva? Irmãos, tenhamos a coragem de sofrer segundo a vontade de Deus, se essa for a vontade de Deus. Mas se você sofrer, não sofra como um odioso, um malfeitor, um ímpio. Sofra como um cristão. A mensagem de Pedro para os peregrinos do seu tempo, mas é para nós hoje. É um chamado à coragem. A gente vê nessa coragem que ela nasce ao olhar o exemplo de Cristo, que padeceu na carne, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Não mais escravizados pelo pecado. Cristo nos conclama a coragem de negar nós mesmos. O mundo fala, aceite quem você é. Jesus fala, negue a si mesmo. O mundo fala, não, você tem que realizar todos os seus sonhos, se te faz feliz não é errado. Jesus fala, carregue a sua cruz. Isso precisa coragem, por isso que o Senhor fala. Aí daquele que
começa uma caminhada e depois olha para trás e recua. Cristo chama você a ser cristão, mas ser cristão é ser corajoso. Que nós, como peregrinos nesse mundo, tenhamos coragem. O cristão, na história maravilhosa de Deombânia, ele só ficou satisfeito quando chegou em Jerusalém Celestial. E antes de chegar em Jerusalém Celestial, ele lutou contra Apólion, Beuzebu. Uma luta terrível. Mas ele venceu. Não porque ele era forte, mas porque ele tinha a espada do Espírito e o escudo da fé. Que a gente possa seguir nessa caminhada, fazendo o bem. E o verso 19, e eu termino com ele. Encomende-lhe as suas almas, as suas vidas a quem? Ao fiel Criador. Não tenham medo de dedicar toda a vida de vocês a Jesus Cristo. Não tenham medo, tenham coragem. Amém?